Capítulo 6. Quando Xiao Yin era vivo, a posição de Xiao Li no clã Xiao era segundo e todos, até mesmo o líder do clã naquela época, era respeitoso com ele. Havia um claro motivo: o talento de Xiao Ying naquele tempo dava a ele o potencial para ser um dos mais fortes experts no clã Xiao no futuro. Nesse mundo, o que era respeitado era a força de uma pessoa. Como o pai de Xiao Ying, Xiao Li era visto com alto respeito. Entretanto, depois da morte de Xiao Ying, e o único neto de Xiao Li tendo nascido com a profunda veia arruinada, embora ele fosse o mais forte na cidade nuvem flutuante, quem temia ele? Seu filho havia morrido, seu neto aleijado e ele não tinha sucessores. Sua posição no clã Xiao sofreu um declínio desastroso. Xiao Li não ficou bravo. Ele já tinha se acostumado com as palavras cínicas dessas pessoas. Com um sorriso indiferente, ele falou: "Obrigado a todos vocês por virem pessoalmente hoje. Tenham certeza de beberem bastante vinho para celebrar esse evento. Eu já te dei face por vir aqui pessoalmente hoje, então eu não preciso de mais vinho." Meu neto Xiao Xingzi atingiu o 7º nível do domínio espiritual elemental, e eu já estive aqui por muito tempo. Agora eu preciso ir pessoalmente estabilizar ele. O 3º Elder se levantou. Xingzi já atingiu o 7º nível do domínio profundo elemental. Para ter um sucesso desses com apenas 17 anos, seu futuro é realmente sem limites. É por isso que você estava irradiando felicidade hoje. Isso é certamente gratificante. Os outros 4 Elders se levantaram para parabenizar ele com olhares surpresos em seus rostos. Embora bem disciplinado, o rosto de Xiao Li tinha um olhar condensado de raiva. Seus 4 irmãos sempre tinham mostrado respeito para ele, mas desde que Xiao Ying morreu e a confirmação que as profundas veias de seu neto estavam arruinadas, suas atitudes mudaram para pior. Basicamente, eles não se importavam mais em mostrar respeito para ele. Eles tipicamente se gabavam de seus netos na frente dele, mas agora, no próprio salão de casamento de seu neto, eles continuavam a ostentar as conquistas de seus netos. Seus irmãos usavam o sucesso de seus próprios netos para cutucar os mais profundos ferimentos em seu coração. De repente, a atmosfera que poderia fazer alguém suar pedras de gelo se quebrou. O mestre de cerimônias, Xiaodi, apressadamente tentou avançar o processo do casamento e exclamou em uma voz alta: "A noiva e o noivo podem ir ao quarto de núpcias." Estimados convidados, por favor, vamos para o banquete. No meio dos sons de gongos e tambores, o casal que muitos estavam assistindo terminou seu ritual e começaram a andar para o pequeno quintal de Xiao Tse. O quarto de núpcias era onde Xiao Tse normalmente vivia. Seu quarto tinha sido decorado inteiro de vermelho. O carpete no chão tinha sido bordado com um dragão e uma fênix que voavam entre as nuvens, um símbolo de bênção para o casamento. O quarto, cheio de seda vermelha, continha um grande número de duplas felicidades e 2 velas vermelhas estavam brilhando entre a lâmpada dourada. O dragão e a fênix encravados na vela pareciam estarem dançando nas luzes cintilantes.
As luzes das velas acesas tocavam a cortina dourada e parecia encher o quarto com uma névoa. Aquilo foi isolado do mundo exterior e brilhava de tal maneira que fazia os olhos das pessoas amolecerem. Xia Dongling ajudou Xia Qingjiu a se sentar na cama e então se retirou do quarto sem fazer nenhum barulho enquanto fechava a porta. O quarto se tornou silencioso e eles podiam apenas ouvir vagamente o som de suas respirações. Xia Qingjiu sentada lá, quieta, sem emitir nenhum som e estática. Xiao Tse não se aproximou dela e sim ao contrário, ficou em pé perto da porta de saída e olhou para aquela cena com um olhar sombrio. Seu avô foi desrespeitado durante seu próprio casamento. Você deve estar realmente irritado, certo? Uma voz clara e macia entrou nos ouvidos de Xiao Tse e sua expressão mudou. Embora as palavras de Xia Qingjiu feriram seus ouvidos, ela o deixou apavorado por tomar a iniciativa de falar com ele. Xiao Tse olhou para o seu lado e falou hesitantemente: você pode tirar essa coroa de fênix e agora. Essa coisa é muito pesada e se você usar isso por muito tempo você vai se sentir desconfortável. De acordo com as tradições de casamento do continente Céu Profundo, o noivo deve tirar a coroa da noiva. Mas pouco tempo atrás, enquanto ele estava tentando ajudá-la a sair da carruagem, ela machucou sua mão com aquela aura misteriosa congelante. Xiao Tse era muito orgulhoso para tocá-la novamente. Ele estava com medo que aquilo iria acontecer de novo. Além disso, ele nem mesmo pensava que a fria Xia Qingjiu iria aceitar a sua oferta mesmo se ele atualmente tentasse ajudá-la a tirar a coroa. Depois de uma leve pausa, Xia Qingjiu ergueu suas mãos e silenciosamente retirou a coroa de fênix. Naquele momento, um rosto lindo de fazer qualquer um perder o fôlego apareceu na linha de visão de Xiao Tse. Enquanto ela erguia seus charmosos olhos para olhar para Xiao Tse, ele imediatamente ficou espantado. Um par de olhos magníficos se encontraram com seus olhos. Era como se a essência do mundo estava bem no fundo de seus olhos. Nem mesmo a pintura mais bonita do mundo ou as palavras mais preciosas não poderiam descrever sua beleza corretamente. Sua pele parecia uma jade e seu rosto tão branco quanto a neve sob as fracas luzes no quarto. Seus lábios eram como as pétalas da flor mais delicada do mundo e seu nariz era a escultura mais bela feita de jade branca. Altura e orgulho com uma nobreza inata. Sua reputação combina com você. Xiao Tse murmurou, medindo ela com seus olhos sem nem piscar. Um par de lindos olhos espiou ele de volta. Um abismo gravitacional sem fim sugou sua atenção e pensamentos, dificultando para ele mover seus olhos para outro lugar. Embora fosse um casamento arranjado desde que eles nasceram, tirando pelas poucas vezes que ele a viu quando era mais novo, essa atualmente era a primeira vez que ele realmente viu Xia Qingjiu e desde que tinha 10 anos. Isso era porque Xia Qingjiu raramente saía de casa e o aleijado Xiao Tse tinha uma autoestima baixa que evoluiu em um complexo de inferioridade. Ele apenas ouvia sobre Xia Qingjiu e pelos boatos dos outros e depois de ouvir que Xia Qingjiu tinha crescido e se tornado linda, ele a imaginou em seu coração. A figura embaçada em suas ilusões desapareceu enquanto ele olhava para Xia Qingjiu e,
entendendo que ele estava de frente com uma verdadeira obra de arte. A sedução de Xia Qingjiu era além de sua imaginação e ele não podia descrever sua beleza incomparável. Xiao Tse, com suas memórias claras dos dois mundos, não teve o que fazer quando ficou de frente com uma deusa dessas. Xia Qingjiu era chamada de beldade número 1 na cidade nuvem flutuante, mas se alguém dissesse que ela era a número 1 no Império Vento Azul, Xiao Tse não iria nem discutir. Ele não podia pensar em nada que superasse esse lindo espetáculo diante de seus olhos. A garota em sua frente tinha apenas 16 anos. Garotas nessa idade não desabrocharam totalmente, mas era impossível de imaginar o que iria acontecer com Xia Qingjiu e depois de alguns anos talvez ela irá alcançar um nível transcendental naquele momento. Uma garota cujo cada movimento e sorriso podem mover o mundo nasceu na cidade nuvem flutuante, e essa garota se tornou sua esposa hoje. Xiao Tse não tinha como mais questionar a autenticidade dessa realidade. E você não é nada como os rumores diziam ou o que eu imaginava também. Xia Qingjiu corada e as curvas tocantes de seu corpo ficaram expostas enquanto ela se aproximava de Xiao Tse. Seus olhos brilhavam como água enquanto ela dizia: os rumores diziam que sua veia era desabilitada, então você poderia apenas permanecer no primeiro nível do domínio profundo elemental. Por causa disso, você tem um físico fraco e uma baixa autoestima e que você só fica dentro de sua casa. Seus únicos amigos são sua tia Xiaolin e meu irmão mais novo Yuamba. A única coisa em seu corpo que pode ser vista como uma vantagem é sua aparência. Sua profunda aura não é apenas fraca e obscura, mas sua profunda veia está realmente desabilitada. Entretanto, sua personalidade é completamente diferente do que os rumores diziam ser. Xia Qingjiu parou em uma distância de 3 passos de Xiao Tse enquanto ela olhava diretamente para Xiao Tse com seus lindos olhos. Embora você deliberadamente escondeu e disfarçou sua verdadeira personalidade, eu senti sua arrogância desde a primeira vez que eu olhei para você. Você é completamente o oposto dos rumores. Mais cedo na entrada do meu clã, eu congelei sua mão com meu profundo poder, mas sua reação calma me surpreendeu. Se sua mão não tivesse ficado tão parada, eu teria duvidado que eu tinha falhado em usar meu poder. No salão de casamento você e seu avô Xiao Li foram zombados durante uma ocasião tão importante, mas apenas pareceu que você ficou bravo por apenas um rápido segundo e então depois sua raiva desapareceu. Sua expressão e as batidas de seu coração não mostraram nenhum sinal de flutuações anormais. É difícil de conseguir aquele estado mental até mesmo para homens de meia idade praticantes do profundo espiritual. Quando você olha para mim, há um brilho obsessivo em seus olhos que não diminuiu até agora. Sua profunda veia desabilitada é um fato, mas sua verdadeira personalidade e estado mental enganaram todo mundo. Xia Qingjiu sussurrou enquanto seu olhar profundo estava direto em Xiao Tse. Xiao Tse ficou perplexo de surpresa. Com Xia Qingjiu tão perto dele, outra pessoa iria ficar em êxtase na presença daquele perfume com um cheiro floral, mas Xiao Tse não se comoveu com aquilo. Seu coração estava completamente chocado enquanto ele olhava de volta para ela em veneração. Aquilo era verdade. Ele realmente era uma pessoa orgulhosa, independente de como ele era visto pelos outros e na presença de qualquer um. Porque quando ele viveu no continente Nuvem Azul,
Ele era um lendário Lorde da Guerra em seu tempo. Embora sua força extremamente diminuiu, seu estado mental continuava o mesmo. Ele não mostrava sua personalidade deliberadamente daquela maneira, mas era uma atitude natural de sua vida anterior. Entretanto, ele tinha que manter seu orgulho escondido por causa da sua atual falta de força e situação. O que Xia Qingjiu disse tinha descrevido sua personalidade perfeitamente. No caminho do clã Xia de volta para o clã Xiao, ele sempre pensou que ela o desdenhava porque ela era um tesouro dos céus e ele era o lodo do chão que as pessoas desprezavam. Isso era um conhecimento incomum, mas ele nunca tinha imaginado que ela estava observando ele durante a jornada de volta. Xiao Tse repentinamente viu Xia Qingjiu de uma outra maneira enquanto ele olhou para seus olhos extremamente lindos. Aqueles olhos claros que ele viu atravessaram sua mente e coração e meticulosamente um fino detalhe o deixou em choque. Esse Xiao Tse com duas memórias de experiência era uma pessoa que não poderia se comover até mesmo pelas palavras de heróis ou mesmo em frente da morte, e mesmo assim, ela já tinha visto através dele o descrevido. Ela realmente é apenas uma garota que acabou de completar 16 anos. Como essa garota de 16 anos possui olhos e mente monstruosamente perspicazes. Xiao Tse suspeitava que talvez Xia Qingjiu era como ele, uma pessoa reencarnada nesse mundo. Você está aguentando isso? Xia Qingjiu perguntou depois de uma pausa. Aguentando isso? Xiao Tse soltou um sorriso alto se depreciando. Talvez, a verdade da minha profunda veia desabilitada não muda. No continente Céu Profundo, viver uma vida com uma profunda veia desabilitada tem feito as pessoas me olharem de cima para baixo como se eu fosse a escória debaixo de seus sapatos. Existe alguma diferença entre se culpar covardemente e aguentar silenciosamente? Aguentar isso é mais como se eu estivesse tolerando isso. O Xiao Tse de ontem era exatamente como os rumores diziam que ele era. Não importa o quanto inteligente Xia Qingjiu fosse, ela não podia imaginar que o Xiao Tse de hoje tem outra vida de experiência em suas memórias. Seu temperamento e estado mental também mudaram com isso. Os lindos olhos de Xia Qingjiu se estreitaram enquanto ela repentinamente ergueu a palma da sua mão e esticou dois dedos para tocar seu peito. De repente, uma fresca mas não totalmente fria aura atingiu o peito de Xiao Tse e se espalhou em seu corpo. Enquanto Xiao Tse estava quase perguntando o que ela estava fazendo, o sentimento gelado desapareceu instantaneamente. Xia Qingjiu abriu seus lábios que eram como pétalas de uma flor. Sua profunda veia realmente está desabilitada, mas não é uma deformidade de nascença. Você provavelmente foi atacado quando era muito pequeno e alguém diretamente destruiu sua profunda veia.